Gente, vamos falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos na aula de hoje, tá? Relembrando mais um pouquinho o sistema reprodutor humano. A gente sabe que na reprodução humana é necessário que o espermatozoide se junte, se una ao óvulo para ocorrer a fecundação e a formação de zigoto. O zigoto nada mais é do que o ser, né? Formado logo após a fecundação, logo após a união do espermatozoide e o óvulo. Então, relembrando, o zigoto é chamado assim por volta de 3 horas, mais ou menos, né? Depois, até os 3 meses, ele é chamado de embrião. Após os 3 meses, até o nascimento, ele é chamado de feto. E depois do nascimento, ele é chamado de bebê. Bom, o que acontece aqui? Nós vamos falar ainda de sistema reprodutor, que é necessário, né, que haja essa união para ocorrer a formação de um bebê, né? Mas, como medida de controle de natalidade, a gente tem que falar sobre os métodos contraceptivos. É muito importante esse controle de natalidade, por quê? Porque quando, como diz alguém aí que eu não lembro, mas eu uso muito essa frase, o menos é mais, né? Então, quanto menos pessoas, quanto menos seres, melhor será a qualidade de vida deles, né? Isso na cadeia alimentar por completo, tá? Porque quanto mais seres vivos, se a gente não tiver controle dessa natalidade, a gente causa um problema grandioso, né? Lembra, na cadeia alimentar, os gafanhotos, por exemplo, se eles tiverem muito alimento, eles vão reproduzir, né? Essa reprodução vai gerar mais indivíduos, esses indivíduos vão precisar de mais alimentos, então gera um problema catastrófico em se tratando de gafanhotos. Por isso que a gente, no caso de gafanhotos, quando a gente tem uma plantação, por exemplo, a gente usa medidas para controle biológico desses seres. Óbvio que, em se tratando de seres humanos, a gente não pode usar as mesmas medidas, né, de controle de população, tá? A gente pode usar, por exemplo, veneno para matar criança, à torta e à direita, só para não ter problemas com a alimentação futura, né? Então, o que a gente usa? Os métodos contraceptivos, tá? A gente sabe que a concepção é a gravidez, tá? É justamente quando a gente tem essa fecundação, esse espermatozoide se juntando ao óvulo. O que a gente pretende com os métodos contraceptivos é justamente que não haja essa concepção, essa contracepção, tá? Aliás, essa acepção, essa concepção, essa gravidez, tudo bem? E a gente tem alguns métodos aqui que vão ser estudados, que são os principais. A gente tem mais, mas esses daqui são os principais, certo? Bom, então, o que ocorre aqui? O primeiro método a ser estudado aqui são os preservativos masculino e feminino. São as camisinhas, tá? Camisinha masculina e camisinha feminina. Bom, esse aqui é um único método, tá? Que previne tanto a IST, as ISTs, né? Como a gravidez, tá? É tanto o método contraceptivo como também contra as ISTs. As ISTs, gente, são as antigas doenças sexualmente transmissíveis. Essas agora são tidas como infecções sexualmente transmissíveis. Por que essa mudança nesse nome? Ao invés de doença, é infecção. Porque geralmente as doenças sexualmente transmissíveis, né, as antigas DSTs, muitas delas não têm sintoma, são assintomáticas. Gente, a gente vai estudar isso na próxima aula. E aí, por conta disso, ao invés de doenças, porque doença, para ser doença, é necessário que tenha sintoma, elas são chamadas então de infecções agora e não doenças mais, tá? Então, os preservativos masculino e feminino são os únicos que previnem as ISTs.
O que são elas? As camisinhas. Camisinha masculina vai cobrir o pênis. Ela é chamada de barreira mecânica, por quê? Porque vai impedir que no momento da ejaculação ocorra a saída de espermatozoide, né? Porque vai ter aqui uma barreira, ó, tá? E aí os espermatozoides vão parar nessa barreira. A camisinha feminina, ela vai entrar aqui por dentro, ó. Ela vai ser introduzida no momento do ato sexual pela mulher, e aí também vai evitar que os espermatozoides entrem e cheguem à tuba uterina. Isso tem que ser colocado. As duas não podem ser usadas juntos, tá? Porque no momento que ocorrer, né, a entrada do pênis na vagina, se tiver aqui, tanto aqui como aqui, essa camisinha, o que vai acontecer? A fricção das duas, e aí rompe, né, essa parede aqui, e aí o espermatozoide vai passar daqui para cá com facilidade, tá? E aí esse líquido, nessa fricção, pode acontecer então, com a passagem do líquido, que aconteça a infecção por IST, tá? Então vai passar doença também, de um lado para o outro, tá bom? Bom, então lembrem-se que preservativo masculino e feminino é o único que, além de ser contra a gravidez, né, prevenir a gravidez, ainda prevenir também a IST, é a única, tá, gente? Os outros todos são só para prevenir gravidez. Aí depois a gente tem o diafragma. Diafragma é feminino. A mulher coloca, né, até 18 horas antes, ele vai ficar ali como se fosse um copinho flexível de silicone. E aí ele vai recobrir essa parte aqui, ele é pequenininho, e aí ele vai recobrir essa parte aqui e vai impedir também que os espermatozoides entrem. Ele é colocado, ele é um copinho, como se fosse um copinho, né? E ao redor dele tem que ser colocado uma pomada chamada pomada espermicida, porque ela vai matar os espermatozoides que tentarem entrar pelas bordas, tá bom? Bom, porque espermatozoide é micro, né? Então tem que ser colocado esse espermicida, porque senão o espermatozoide vai entrar e aí se tiver óvulo lá, ele vai fecundar, tudo bem? Bom, ela não é considerada um método contra IST justamente por quê? Porque na hora, né, do ato sexual, quando o pênis penetra aqui, vai acontecer o encontro, né, dos tecidos aqui do pênis e da vagina. E aí, se um dos dois estiverem infectados, um vai infectar o outro, tá bom? Porque vai ter o contato, pele a pele. Bom, aí nós temos um método hormonal chamado de pílula anticoncepcional, tá? A gente tem a pílula, o adesivo e a injeção, que são hormonais, tá? E também temos a pílula do dia seguinte. A pílula anticoncepcional, ela vai agir, como ela é hormonal, ela vai ter o estrógeno e a progesterona. Tem algumas pílulas que só tem progesterona. Por quê? A progesterona, ela vai inibir a produção de estrógeno. Então, quando ela tá em alta aqui, ó, ela inibe a quantidade de estrógeno. O estrógeno, ele é o hormônio que vai fazer com que ocorra a ovulação, tá? Então, ó, o estrógeno em alta, acontece a ovulação aqui, ó, quando ele tá em alta no nosso corpo. Aí, o que acontece? Quando a progesterona está em alta, ele cai, e aí não acontece a ovulação. Então, se ela se mantém sempre em alta no nosso corpo, o corpo não vai produzir óvulos, porque o estrógeno vai estar sempre em baixa, ó. Aqui, estrógeno e progesterona em alta. Então, ela vai fazer com que, vamos dizer assim, vai fingir, né? Vai ser uma mentirosa, porque ela vai fingir que o corpo já ovulou, sendo que não ocorre a ovulação. Tanto ela, como o adesivo, como a injeção. Então, esses três aqui vão ter um nível de progesterona muito grande, que vai inibir, então, a ovulação.
A pílula anticoncepcional, ela tem que ser tomada diariamente. Se um dia eu esquecer de tomar a pílula, eu posso ovular nesse dia e aí eu fico grávida, tá? O adesivo, ele tem que ser trocado semanalmente, tá? Então, ele tem uma vigência de uma semana. Então, por exemplo, se eu troco toda segunda-feira eu tenho que trocar. Se eu esqueço numa segunda-feira e tenho relação sexual, eu posso ficar grávida, né? Se eu tenho relação sexual na terça. Esqueci de trocar esse adesivo, ele é um adesivo mesmo, tá, gente? Como se fosse um band-aid, tá? E aí eu posso ficar grávida na terça-feira. A injeção, ela tem uma vigência tem injeção mensal e tem injeção trimestral, tá? Mas também tem que ser contadinho, 30 dias, 90 dias, porque se ultrapassar um dia, eu posso engravidar, tá bom? E a pílula do dia seguinte, essa é um problema grave, né? Porque tem gente que fala que é abortiva, que se eu tomar a pílula do dia seguinte, eu tô abortando. Não, gente, não existe essa possibilidade. Eu vou contar para vocês por quê. Quando acontece a penetração aqui, ó, e o espermatozoide entra por aqui, pela vagina, isso não acontece na mesma hora. Então, o meu namorado ejaculou dentro de mim, beleza. O espermatozoide, para chegar até a tuba uterina e encontrar com o óvulo, ele leva até 72 horas, tá? Qual é o trabalho da minha pílula do dia seguinte? É justamente evitar a ovulação e fazer com que esse trajeto do meu espermatozoide para chegar até a tuba uterina aqui em cima seja evitado. Então, esse hormônio, né, que eu tomo, que é uma progesterona sintética, ele tanto vai evitar que aconteça essa ovulação aqui, ó, como também vai fazer com que o trabalho que eu levo aqui, que o espermatozoide leva aqui, demore mais tempo, né? Então, é como se ela fosse matar o espermatozoide. Então, não ocorre a fecundação. Então, ela não pode ser abortiva de forma alguma, tá, gente? Ela tem que ser tomada até 72 horas depois do ato sexual. Ela não pode ser tomada. Ah, eu tenho relação hoje, eu tomo uma pílula do dia seguinte. Amanhã eu tenho outra relação, tomo outra pílula do dia seguinte. No domingo eu tenho outra relação, tomo outra pílula do dia seguinte. Não, não pode. Ela vai perder o efeito, tá? Ela pode ser usada somente quatro pílulas durante um ano, tá? E não podem ser seguidas às vezes que se toma, porque senão não causa nenhum efeito desse tipo. A ovulação vai acontecer, ela não vai conseguir deter esse espermatozoide, o espermatozoide vai chegar ao óvulo e vai fecundar. Então, não pode. Tem que ser, por isso que é chamado de contraceptivo de emergência, só no último instante mesmo. Esqueci de tomar a pílula hoje, né? A pílula anticoncepcional, aí eu uso a pílula do dia seguinte. Tudo bem? Bom, aí a gente tem, depois disso, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, tá? Ele é colocado pelo médico, tá? É um dispositivo que entra aqui, ele é em forma de T, ele entra no útero e o que vai acontecer aqui? Por mais que o espermatozoide chegue e fecunde o óvulo aí na tuba uterina, o que vai acontecer? Como eu tô com o DIU aqui, né, que é em forma de T, preenchendo todo o espaço, porque o meu útero é mais ou menos assim. Aí eu tenho o DIU aqui, ele vai preencher esse espaço do útero, gente, aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Todo o zigoto que cair aqui, ele não vai conseguir se implantar aqui nas paredes uterinas. E aí, o DIU tem uma eficiência, assim, de 99% por conta disso, tá? Mas ele tem os problemas também. Então, a pessoa, por exemplo, pode
ter irritabilidade, pode ter alergia, não aguenta, ele pode ter uma disfunção e não ser eficaz, então a criança acaba nascendo com algum probleminha, né? A vigência dele é de 3 a 6 anos. A pessoa pode esquecer de fazer esse acompanhamento, coloca lá no ginecologista uma vez e não vai mais nunca mais. E aí o que acontece? O útero absorve ele e dá uma série de complicações depois para tirar, tá bom? Então tem que ser assim, a pessoa tem que ir constantemente no ginecologista para ver como que é. Depois de 3 ou 6 anos ela retira esse DIU e, se for o caso, coloca outro, né? Mas isso tudo passando no médico. Esse DIU ele não vende em farmácia, não dá para colocar em casa, tá? É só o médico mesmo, o ginecologista, para fazer essa colocação, tá bom? E aí, por último, nós temos os métodos cirúrgicos, que são, aliás, DIU também é cirúrgico, né? Ele só não vamos dizer assim, permanente. Dá para tirar, tira e aí tem filho normal. No caso da laqueadura e vasectomia, não. Eles são medidas contraceptivas, vamos dizer assim, que geralmente a pessoa não pode ter mais filhos, tá? A laqueadura é o ligamento das tubas uterinas. Então, eu tenho aqui, ó, a tuba uterina de um lado e a tuba uterina do outro. O que o médico faz é amarrar essa tuba uterina, tá? Ou então ele corta. Faz uma incisão aqui, um corte grandão. E aí, aqui, ele costura esse lado, costura esse lado. E aí, o que acontece com o óvulo? Ele não vai poder passar aqui, porque essa parte não vai existir. Então, ele não vai poder passar pro útero e o espermatozoide aqui, ó, também não vai poder encontrar com ele, porque o encontro do espermatozoide e do óvulo acontece mais ou menos aqui. Então, quando ele cai no útero, ele já cai fecundado, né? Já é um zigoto. Então, não acontece esse encontro na laqueadura por conta disso, porque as tubas uterinas, tanto desse lado como do outro lado, são cortadas ou amarradas. No caso da amarração, pode ser que desamarre mais fácil, tá? Então, não é tão difícil dela desamarrar, dependendo da... Olha, vai depender de um monte de fatores. A idade da pessoa, tudo isso vai influenciar para desamarrar aqui. Se a pessoa fizer até esse corte aqui na tuba uterina muito jovem, também pode ser que ela aconteça aqui vamos dizer assim, refaz, né? Essa parte aqui pode ser refeita pelo corpo, tá? Por isso que algumas pessoas acontece de engravidar mesmo depois que laqueia. Bom, que a gente chama também de ligadura tubária. E o último, que é a vasectomia, que é feito no homem. O que acontece com o homem aqui? Uma pequena incisão, e aí ocorre o corte nessa parte aqui, ó, do canal deferente, tá? Então, da mesma forma que ocorre ali na mulher, corta-se as partes aqui, tá? E aí, o que acontece? O espermatozoide que fica aqui armazenado no epidídimo, ele não pode passar aqui, né? Que é cortado aqui. E essa partezinha aqui do meio some, tá? Ou então, é amarrado, tá? Se amarra aqui também. E aí, o que acontece é que esse espermatozoide, ele não passa, tá bom? Pode haver a reversão nos dois tipos, principalmente do homem, pode haver a reversão, só que é muito caro pagar a reversão, é mais caro fazer a reversão do que fazer a vasectomia por si só, tá bom? Mas ocorre sim, porque o Pelé, por exemplo, ele fez, né, a vasectomia quando era novo, depois casou de novo e fez a reversão, mas ele tem dinheiro, né, gente? A gente não tem. Por isso que antes de fazer vasectomia e laqueadura, a mulher e o homem têm que ter certeza que não querem filhos mais mesmo na vida. Tudo bem? Bom, a aula de hoje é essa.
qualquer coisa, estou à disposição no WhatsApp. Me perguntem. Muito obrigada pela atenção. Até mais.